Tudo bom? Hoje eu vim falar sobre a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, né? E eu vou começar falando sobre a partida contra o Marrocos, né? Que o Brasil enfrentou o Marrocos, jogou bem e tal. É uma seleção boa que que chegou à semifinal da Copa de 2022, teve o mesmo núcleo ainda de outra da Copa passada, evoluiu, melhorou muito com o tempo e é uma seleção muito forte que vai chegar forte mesmo, vai chegar na semifinal, nas quartas de final, vai muito longe. Eu acredito que é uma seleção muito bem treinada e muito organizada também. Mas o Brasil jogou muito bem até, principalmente no segundo tempo, né? Graças às alterações, né, que o Ancelotti fez, né? Mas eu tenho algumas críticas sobre a partida em si, os jogadores, alguns nesse caso, né? Vamos começar com o Rafinha, né? Que foi talvez mais polêmico desses jogadores, né? É, Muita gente vem criticando pesado ele e eu acho que essas críticas em boa parte estão certas. Só acho que talvez pegam muito pesado a forma, talvez, até de falar com ele e tal, mas eu acho que boa parte das críticas são válidas, até eu concordo bastante. Principalmente porque não tá atuando tão bem assim como ele atua no Barcelona. Eu sinto que ele tá com medo ainda de arriscar, né? Algumas oportunidades e tudo. Eu sinto que ele perde até a bola em algumas vezes, tentando, sei lá, inventar alguma coisa. Tipo, ele claramente não tá bem jogando assim. E eu acho que nessa partida eu colocaria. Assim, eu sou meio suspeito a falar, né? Que quem me conhece de verdade sabe que, né? Mas pra mim, o Ryan deveria ser titular nessa partida, porque o Brasil precisa golear Haiti, tanto para poder ganhar confiança, né, e tudo. E o Ryan é um grande jogador ofensivo, assim, ele é forte, é alto, ele chuta bem com as duas pernas, cabeceia. É um jogador completo ofensivamente. Eu acho que o Brasil precisa desse arsenal. Igor Thiago também muito apagado, ele não apareceu muito bem. Perdeu uma chance clara, né? Aquele cruzamento que o Vini faz lá, que ele dribla o Hakimi, meio que desvia, né, a bola na perna dele, vai voando assim, raspa só na cabeça do Igor Thiago e ele não aproveita a chance, né? Um jogo bem fraco assim dele. Eu acho que eu começaria com o Endrick. Até estranhei porque o Ancelotti não botou ele contra Marrocos. Eu acho que ele seria um jogador bastante essencial nessa partida, ofensivamente. E ele até entregaria defensivamente com esforço, né? Eu acredito que ele se esforçaria para voltar para a defesa. Ele não é um jogador assim excepcional na defesa, né? Que ele é um atacante, faz gol e tudo, mas como ele tem vontade de entrar, de jogar, de provar, né? Provar o seu valor, né? Sobre as críticas e tal. Ele faria de tudo, eu acho, para ganhar. E eu não entendi porque que o Ancelotti não botou o Endrick ou o Ryan no segundo tempo. Também Casemiro, eu não achei que ele foi muito bem, porque ele não estava correndo muito, eu sinto que ele não conseguiu acompanhar um ritmo frenético, talvez por causa de algumas lesões, a idade já que é um pouco avançada. Ele não conseguiu acompanhar nem defender tão bem assim, sabe? Deu uma impressão que realmente ele foi bem abaixo mesmo nessa partida. E também o Paquetá. Eu achei que, mesmo apesar de ter metido um voleio bem bonito até e o goleiro de Marrocos tenha defendido, ele fez até algumas jogadas boas, mas no geral uma partida muito fraca. Ele tava meio nervoso ainda, eu acho também. Tava errando algumas bolas fáceis, alguns passes, domínio. É muito fácil olhar friamente, né? Mas a crítica, ela tem que ser feita, né? Não adianta passar pano, não, porque eu acho que não ajuda muito, né? Assim, você evitar criticar. Eu acho que precisa ter a crítica, só que ela precisa ser moderada, precisa ainda ter um mínimo de respeito com os jogadores, assim. E também uma partida fraca do Ibanez. Esse daí foi terrível na lateral. Toda vez o Marrocos tinha vantagem, sabe? Tipo assim, de passar pelas costas do Ibanez. Ele não se adaptou muito bem na lateral.
Entendo que é muito difícil de parar o Mazraoui, o Hakimi, ou até os pontas de Marrocos são muito habilidosos, muito rápidos. Mas independente disso, ele não foi bem e deve ser mudado. As alterações que eu faria, para começar, Rafinha, Igor, Thiago, colocaria Raya na ponta, por causa disso, por causa, né, de sua finalização e tudo. Endrick também é um jogador muito decisivo, gosta de aparecer em jogo grande, ele não se esconde. E também eu queria botar o Danilo do Botafogo de titular, eu acho que seria uma boa, porque ele tá jogando muito no Brasileirão. E toda vez que ele entra também, eu acho que ele colabora positivamente com a seleção e tudo. Eu acho que ele é um jogador qualificado e que merece ser titular. E também o Fabinho, eu acho que no segundo tempo ele entrou bem, ele jogou bem tudo, desarmou algumas bolas, ele tava realmente com raça em campo, sabe? Teve aquela postagem da Casa TV, né, que ele tava parecendo Coringa, alguma coisa assim, tipo assim, bem engraçado mesmo essa postagem. Mas ele jogou muito bem, eu gostei da atuação dele. E na lateral, e no lugar do Lucas Paquetá, eu colocaria... Ah, eu já falei, eu colocaria o Danilo nesse caso. E na lateral, eu tiraria o Ibañez. E o Danilo, eu sei que ele é uma opção e tudo para lateral. Ele é originalmente um lateral, só que eu não acho a melhor opção para titularidade. Nem o Alexandro também. Eles não me passam muita confiança, mesmo apesar de ser laterais de origem. Eu talvez colocaria o Bremer na lateral. Não sei vocês, mas eu acho ele um bom zagueiro. Ele é um jogador rápido e forte. Eu acho que ele conseguiria se adaptar até que bem a essa nova função. E eu gostei muito da atuação do Brasil. Não achei que foi ruim, que nem como muita gente tava falando, não. Tipo, o segundo tempo o Brasil dominou todo. A partir do primeiro gol de Marrocos, a seleção ela melhorou ofensivamente, defensivamente também estava mais organizada. Mas apesar de eu achar que o Brasil perdeu muita chance clara, e é muita sorte de Marrocos e também até um pouco de incompetência da seleção de não cravar essas oportunidades, né? De levar os 3 pontos, que seria muito importante, né? Mas eu acho uma atuação boa, principalmente porque tem muitos jogadores que estão em sua primeira, segunda Copa, não tem muita experiência. Enquanto o Marrocos já tem um núcleo centralizado, jogam junto faz tempo. Enquanto a seleção achou o Ancelotti há menos de 2 anos. Tipo assim, não teve muito tempo do Ancelotti se acostumar, achar uma formação nova e tudo. Isso impacta muito na seleção. Eu não espero que a seleção ganhe, eu acho até injusto. Se você for olhar toda a trajetória e até o tempo de preparação, eu torço para que ganhe. Mas sinceramente eu não acho que ganhe. Mas o que eu espero é que, por favor, façam isso pela nação. Jogadores tipo Danilo, Casemiro, esses jogadores experientes, vocês têm que ensinar os jogadores mais novos. Não estou dizendo que vocês não estão fazendo, eu não faço ideia. Só estou falando porque eu quero que vocês façam isso, sabe? Se vocês estão fazendo, ótimo, tipo, parabéns, eu admiro muito se vocês estiverem fazendo isso mesmo, mas é um pedido meu, tipo assim, dar conselhos, dicas, sabe, do que fazer em campo, dar dicas de carreira e tudo para esses jogadores jovens, porque eles provavelmente podem conseguir uma taça no futuro para a nação, e a gente precisa muito também de um título de Copa, que faz mais de 20 anos que a gente não ganha, e seria muito importante para nós esse título, para dar esperança ao povo brasileiro. Se você gostou dessa review, dessa análise sobre a seleção brasileira, deixa o like e comenta aí. O que você discorda, se você acha que o Bremer não deve ser titular na lateral, até que eu tô sendo muito clubista em botar o Raya na ponta. Não sei, mas eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para que eu faça mais vídeos. Valeu!